Um dos maiores apóstolos de Cristo que definiu a linha bíblica da salvação pela graça, o apóstolo Paulo, intercede em favor de seu filho, que preso encontra-se em uma situação grave dentro da prisão, correndo risco ao ser encaminhado aos seus responsáveis de ser punido severamente de acordo com as leis romanas. Você conhece quem é ele? O apóstolo diz: peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões, de acordo com o verso 20 de Filemão. Sim, Onésimo é o filho do apóstolo Paulo pela fé e não como genitor direto. Onésimo era um escravo fugitivo que teve a sorte de ser preso e ficar na mesma cela do apóstolo em Roma, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, onde teve o privilégio de ouvir o evangelho de Jesus pelos lábios deste resiliente apóstolo. Onésimo se rende à fé e abraça o evangelho com todas as suas forças e torna-se mais um irmão cristão alcançado pela graça de Cristo. Mas Paulo sabia que pela lei romana Onésimo sofreria terríveis punições e, em alguns casos, poderia sofrer até a morte. Mas pela providência divina, Paulo conhecia o dono daquele escravo, chamava-se Filemão. Imagine o susto de Onésimo ao saber que Filemão também se convertera ao evangelho. E o apóstolo Paulo anima-se em escrever esta singela carta que faz parte das 4 cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu dentro da prisão, que é a carta aos Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, as epístolas da prisão. Paulo escreve para Filemão dizendo: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, segundo o que eu sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti, a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele, que é o meu coração. Do versículo 8 a 11. Das 13 cartas paulinas, apenas em 2 ocasiões o apóstolo Paulo trata os destinatários com tanto carinho e amor, que os chamam até de filhos. A primeira carta é carta a Timóteo, e a segunda é registrada aqui, em Filemão, em favor de Onésimo. E este último ele ainda acrescenta, dizendo: a ele que é o meu coração. É fato que Filemão, ao receber a carta do próprio apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo, perceberá que a fé em Cristo implica em sinônimo de igualdade de etnias e igualdades sociais, seja na vida relacional quanto na vida de fé que agora professas. A escravatura não tem sentido no cristianismo, é o que diz o apóstolo Paulo no versículo 15 a 16. Bem, pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Toda discriminação racial ou social não encontra apoio na fé cristã, e a maior prova disso, além do ministério de Jesus, é esta linda carta a Filemão, que o apóstolo Paulo escreve por amor a Onésimo, e assume toda a responsabilidade por ele ao dizer também: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei, para não dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. O resultado após essas palavras de Paulo seria de fato que Filemão iria liberar Onésimo para ser companheiro do apóstolo Paulo em seu ministério. Ainda mais quando ele diz: reanima-me o coração em Cristo, como vemos no versículo 20. Bom, leia a carta de Filemão esta semana e medite em cada versículo. O que me surpreende nela, além do que falamos acima, foi o lugar escolhido por Deus para levar a salvação a este escravo. Não foi em uma sinagoga ou uma igreja, em um lugar agradável. Foi dentro da prisão, lugar frio e de muito sofrimento. Paulo, o velho apóstolo, teria muitos motivos para ficar reclamando da sua sorte, mas ele sabia que tudo o que lhe acontecesse iria cooperar para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Qual tem sido o lugar de seu sofrimento? Qual tem sido a sua condição social? Você não deve temer. Ele estará contigo também, aonde você estiver, seja como se fosse o próprio apóstolo, ou seja, como um escravo. Inscreva-se e compartilhe. Um forte abraço do seu professor
Guilherme Alves.